haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte, além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegria cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Amém. Muito bem, aleluia. Deus abençoe nosso irmão Diácono Jair e a todos que estão fazendo algo para Jesus nesta noite. Vamos conhecer os nossos visitantes, justificando a ausência de alguns, né? Motivo de trabalho, viagem. Nosso querido irmão presbítero Fábio está em viagem com a família. Presbítero irmão Isaac também há dias viagem com a esposa, né? E vamos dar bem-vindo aos nossos visitantes. Primeiramente, também aquele que nos assiste pela internet. Aonde quer que você esteja, você é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Está aqui Eduardo de Maringá. Onde está Eduardo? Isso, olha, tem dois Eduardo, né? Olha que benção, dois Eduardo visitando. Aqui o jovem Eduardo e lá atrás o Eduardo e a Beatriz. Olha aí, são nossos, né? Olha que benção. A igreja presta atenção, olhe bem, chegando para ficar. É bem-vindo mais uma família para somar conosco. Amém? Aleluias. Prazer revê-lo, irmão Orlando, a esposa Marilice. É isso? Nossos amados irmãos ali de Joinville. A irmã Marilice, a irmã Ana Lúcia. Olha que benção, né? Consequentemente, familiar do presbítero irmão Pedro Ribeiro, irmão Gerson. Olha que benção. Visitando, sempre que vem a Maringá, congrega conosco. E nós somos felizes por isso. Deus os abençoe. Leva o nosso abraço, agradecimento aos vossos pastores. Lá de Alagoas, olha que benção, vem de longe. A irmã Fabiana, onde está? Isso, Deus abençoe, é bem-vinda. Deus abençoe em nome de Jesus. Também temos a irmã Dirce, mamãe da irmã Franciele. Onde está a irmã Dirce? Olá, bem-vinda. É de Umarama, né? Isso, olha que benção. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tem muitos outros que se consideram nossos, né? Nós alegramos por isso. Aqui no púlpito, nosso querido amado irmão, amigo e
companheiro de ministério, pastor Daniel Brito, sua esposa mãe Eliane, ao lado da minha esposa ali, né? Pastor Daniel, amigo de longa data, né? Ali fomos líderes da mocidade, trabalhamos juntos, eu aqui no Morangueira, ele ali no Parque Tuiuti, e Deus aprove, ele saiu um pouco de Maringá, foi a algumas cidades no Vale do Bahia, foi retornando, pastoreou várias igrejas em Maringá, e hoje ele é, juntamente com a sua esposa, diretor do Brasil SOS África. Por consequência, ele é diretor, do nosso querido amado irmão Valentim, e desde já, em público, nós agradecemos ao pastor Daniel entender e ter liberado, concedido o Valentim para a Morangueira. A igreja agradece ao pastor Daniel, pastor Robson, olha aí, pastor também Daniel, ele é mentor, o campo vai crescendo e precisa, pastor Robson precisa de companheiros, e ele hoje faz mentoria a 7 pastores, que estão assim, sendo iniciantes na obra do Senhor, e fica mais próximo para a mentoria. Vamos nos pormos de pé, vamos com alegria dar bem-vindos aos nossos visitantes neste momento. Vamos estar abraçando a todos, e nós pedimos neste momento ao presbítero Mondilson, irmã Cida, sai dos seus lugares agora, vem abraçar a irmã irmã, e agora, Eliane e o pastor Daniel Brito neste momento, E você vai fazer o mesmo, você vai sair do seu lugar, vai ver uma visita bem mais próxima ou distante de você, faça que ela se sinta bem acolhida em nosso meio. Como dizemos a todos, sois bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitantes, sejam bem-vindos, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Aleluias! Se você pode permanecer um instante, mas em pé. Cantemos nosso ministério de louvor, restaurar, preparar louvores nesse momento, músicas ricas, que nós possamos fazer dessas músicas a nossa melodia para o Senhor Jesus. Vem cantar louvores, aleluias, cantar louvores para Jesus, aleluias. A palavra do Senhor diz: quem está alegre, cante. Você pode estar triste nesse momento, mas comece a cantar. O Espírito Santo alegra a tua vida através dessa canção. Aleluias! Adore a Ele na beleza da sua santidade. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos perdoar, dar uma nova oportunidade de vida. Aleluia! Tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus.
Levanta-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagres. Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar. Aleluia! Porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar. Porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Aleluia! Tudo que acontece é pela fé. No reino de Deus é sempre assim. Aleluia! Quem Quem tem fé avança sem parar. Sabe que sua prova está no fim. Obrigado, Jesus. Aleluia! Vem profetizar seu amanhã. Venha sobre as águas caminhar. Aleluias. Venha pela fé agradecer tudo que o Senhor irá te dar. Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar. Porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Aleluia! Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar. Porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. E você vai passar. E você vai passar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, santo é o Aleluia! Senhor Tudo isso Jesus. acontece porque Jesus Aleluia. um dia morreu na cruz do Calvário para nós. Amados, nós olhamos para tantas circunstâncias da vida. Há momentos que você olha para determinadas coisas dessa vida e te traz tristeza, e te traz angústia. Mas você que é fiel a Deus, você sabe qual é o teu olhar. Olhe para a cruz. Ao olhar para a cruz, encontramos esperança. Ao olhar para a cruz, Aleluia. encontramos o perdão. Tu és grande, ó Deus. Ao olhar para a cruz, encontramos uma nova oportunidade. Encontrando ânimo, esperança. Aleluia. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele é a viva esperança. Glória a Deus. Cante.
Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abriu e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Glória a Deus. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, sua graça me alcançou. Obrigado, Jesus, por ter alcançado pela tua graça. Nós não merecíamos, Senhor, o teu perdão. Tchê, barabacai. Aleluia! E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante mim, me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Obrigado, Jesus. Aleluia! Aleluia! Tu és maravilhoso. Oh, glória! Se não fosse o teu amor, onde estaríamos nós? Olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Aleluia! Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. A tua graça nos alcançou. Aleluia. Aleluia. Presbítero, irmão, perdão, evangelista, irmão Laércio, ministrando as contribuições. A irmã Rosângela está preparando um dos seus cânticos, nossos diáconos também estejam preparados. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos, amém? Queria deixar um versículo com os irmãos, a todos aqueles que vão entregar suas ofertas. Provérbios capítulo 3, versículo 9.
Diz assim a palavra de Deus: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Honra o Senhor, amados. Que privilégio que Deus nos dá de podermos honrar a Ele com aquilo que nós temos, né? O escritor usa aqui a palavra figurativa de fazenda para nós entendermos que é aquilo que nós temos, os nossos bens, né? E aquilo que nós temos, como nós sabemos a realidade da vida, que o Senhor é quem nos capacita para tudo, que é pela sua graça que nós podemos, aleluia, trabalharmos, que é pela graça dele que as portas se abrem diante de nós, amém? Se nós abríssemos aqui a oportunidade, quantos testemunhos, né? Eu mesmo seria um desses, de testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, cuidando de mim, cuidando da minha família, aleluia, abrindo as portas, abençoando. Ele é maravilhoso para nós, amados. Nós temos experimentado dessa graça e essa liberdade de podermos honrar a Ele com aquilo que temos, isso é, dizermos a Ele com nossos atos, de que aquilo que nós temos, foi Ele que nos deu. Amém? Aquilo que nós temos na nossa vida, é o Senhor quem providenciou para nós. Muitos não reconhecem isso, você vai encontrar muitas pessoas até escarnecendo disso, mas mesmo assim, eu acredito que um dia vão reconhecer que foi a graça e a misericórdia de Deus, amém? Que tem sustentado até aquele que não reconhece, mas um dia vai reconhecer, e nós temos o privilégio hoje de reconhecer isso, e render graças ao nome do Senhor. Quantos são gratos a Deus pela sua providência sobre a sua vida? Amém? Vamos orar, você que tem a sua oferta, o seu dízimo, vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor. Você que não pode nesta noite, não fique atribulado o seu coração, não. Eu creio que Deus vai te capacitar também, amém? Você que tem um desejo, Senhor, eu quero participar também, eu quero abençoar a tua obra. Pode descansar, porque Deus vai abrir a porta, amém? Porque Ele é maravilhoso para nós. Você pode levantar uma de suas mãos? Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome, Pai. Aleluia, e como o salmista nós podemos dizer, Senhor, o que poderíamos dar a Ti, senão aquilo que o Senhor mesmo tem colocado nas nossas mãos? Não temos nada além daquilo que o Senhor tem providenciado, Pai. E com o coração alegre, queremos ofertar, meu Deus, na Tua casa. Queremos entregar os nossos dízimos, Senhor. Aleluia, consagrando ao Senhor. Meu Deus, obrigado por cada vida. Meu Deus, se tiver alguém aqui no nosso meio desempregado, Senhor, entra com a Tua providência, Pai. Opera um milagre sobre esta vida. Meu Deus, se houver pessoas no nosso meio que com a sua empresa está passando dificuldade, meu Deus, Tu és o Deus da providência. Entra, Senhor, aleluia, com a Tua providência nessa empresa, vai abençoando, abençoa esse lar, essa dispensa, seja a Tua graça operando, Pai, no nosso meio, seja o Teu nome sendo glorificado agora e para todo sempre. Nós rendemos graças ao Senhor, te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Irmã Rosângela, amém, louvando ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. É um hino conhecido, você pode adorar. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluias. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não tem nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim.
Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Aleluia. Ele foi com Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente aqui no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Aleluia. Ele só quer obediência minha e tua, meu irmão. Ele só quer adoração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é o mesmo, ele não mudou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Oh, tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente. Ele vive aqui no meio da gente. Ele é o mesmo e não, ele não mudou. Ele não mudou, meu irmão. Ele não mudou. O que faz distância de mim e Deus é o meu pecado, é a minha murmuração. Então vamos deixar Cristo em nós se aparecer, se revelar nessa noite. Aleluia, eu agradeço a oportunidade. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Deus. Se a gente soubesse o peso que a gente tem quando a gente está de joelho, a gente andaria de joelho. Glórias a Deus. Eu passo a oportunidade para o pastor Pedro estar orando para o nosso pregador, pastor Daniel, neste momento. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora é um momento de bastante atenção. Até agora podemos glorificar a Deus, falar alto, mas agora precisa prestar atenção. Às vezes nós nos alegramos e glorificamos a Deus, mas o que está ao lado não é edificado, ele quer ouvir a palavra. A palavra é alimento para a alma daquele que está desejoso. Deus querido, em nome santo de teu Filho Jesus, reuniste-nos nesta noite aqui para te adorar, para te glorificar, para bendizer o teu santo nome, para agradecer-te, Deus, por tudo que fizeste por nós. E até agora louvamos, ouvimos louvores, glorificamos o teu nome. Senhor, estamos preparados para ouvir a tua santa palavra.
Nós te rogamos, Senhor, que abençoe teu servo. Usa ele de maneira poderosa para a glória do teu santo nome. Pois oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estou feliz por estar aqui com os irmãos nesta oportunidade que Deus nos dá, uma oportunidade tão ímpar, né, irmãos? Porque nós não sabemos da nossa vida o dia de amanhã, não é verdade? Nós estamos aqui, estamos para louvar e para adorar a Deus. Oxalá que o Senhor leve a sua igreja ainda esta noite. Nós estamos esperando a vinda do Senhor. Então, sempre que vou pregar, procuro ser fiel à palavra do Senhor, que o Senhor me confiou, como sendo a última vez mesmo. E eu creio na ação do Senhor. Deus tem uma bênção especial para nós nessa noite. Amém? Estou feliz e agradecido pela vida do pastor Lázaro, né, que já citou aqui. Obrigado por nos apresentar tão bem. Deus abençoe. Toda glória e honra seja dada ao Senhor. E louvo a Deus também pela vida do pastor Pedro, né, por todos os obreiros, mas ao falar dele, cito todos os demais aqui presentes. Pastor Pedro, que é uma pessoa que marcou a minha vida desde o início da minha conversão, e uma pessoa que me ajudou muito, me deu muitos conselhos. Teve um dia, irmãos, que eu estava chorando muito, numa manhã, tinha passado a noite toda em oração. Ele passou conosco em oração, ali do Tuiuti, era novo crente. E nós passamos a noite toda em oração. Era 7h30 da manhã, eu estava com o olho inchado, que não dava nem para abrir o olho direito, inchado, de tanto chorar, pedir para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Aí eu fiquei assim, depois de orar tanto, o sol já estava alto, e eu estava lá fora, e eu estava abraçado assim, um palanque, os irmãos chorando, cheio do Espírito Santo. Aí eu já estava bravo, porque não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu orava muito, eu busquei muito para Jesus me batizar. Aí eu estava assim muito triste. O pastor Pedro chegou perto de mim, calmo, falou: fique tranquilo, Jesus vai te batizar. Eu falei: irmão Pedro, Jesus não quer me batizar não, porque eu não sei mais o que fazer. Ele falou: não, Jesus quer sim. Amém. Fique tranquilo que vai acontecer. Você tem muita coisa para passar ainda, você é menino ainda, fique tranquilo. E aconteceu mesmo. Um dia eu fui lá na Zona 2, estava num culto lá na Zona 2, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Amém. Então eu tive muitas experiências, oramos muito juntos, ele me deu muitos conselhos no início da minha vida, do meu ministério. E eu louvo a Deus, pastor, ver o senhor assim, ó, bonito, saudável. Os anos só passou para mim, ó. Aquele tempo eu era magrinho, fininho, olha agora. Já fiz 50 anos essa semana, agora antes de ontem. E o senhor continua bonito do mesmo jeito, viu, pastor Pedro? Deus abençoe. Louva a Deus pela tua vida, viu? Deus abençoe. Irmãos, pode se assentar. Isso foi bom que vocês descansaram as cadeiras, né? Que os assentos ficam cansados também, né? Muito bem. Eu queria aproveitar que os irmãos estão ali. E sabe que quando o louvor, os irmãos louvando a Deus assim, eu até comentei com o pastor da igreja, está conversando com ele aqui. E esse conjunto assim tão bonito, esse grupo aqui tocando o instrumento do jeito que toca aqui. E eu fiquei assim todo assanhado para cantar, né? Aquele irmão que veio cantar aqui, cantou, eu falei: ó, que gostoso ver uma pessoa cantar com a alma, né, irmãos? Gostoso quando uma pessoa canta que parece que saiu lá de dentro do tutano, né? É muito bom demais, sabe? Sai lá de dentro. Deus se agrada disso, sabe, irmãos? É uma bênção. E me deu o desejo de cantar um hino. Eu não sou assim, cantor, eu quebro, como dizer, quebro um galho, né, para cantar, mas eu louvo ao Senhor. Eu gosto de cantar. Nas igrejas que eu pastoreio, às vezes eu chego a pedir para os irmãos: deixa eu suprir os hinos da harpa um dia, sabe? É porque nunca sobra tempo para o pastor. Às vezes sempre tem um grupo que dirige o culto, o outro. Eu falo: ó, faz assim, vocês deixam só eu cantar um hino da harpa, o resto vocês ficam tranquilos, pode pregar, sapatear, pular, fica à vontade. Então eu gosto de cantar. E quando os irmãos estavam louvando aqui, o Senhor me fez lembrar de um hino, e eu tenho aqui marcado aqui, que um pastor antigo, um pastor meu, cantava este hino. E eu me lembro da história deste hino, não da história do escritor do hino. Esse hino foi escrito por um adventista quando ele ia cometendo suicídio, e o Senhor falou muito forte com ele, e ele fez esse hino. Mas esse hino conta também
na história, aconteceu a história de um missionário, o nome dele é Charles Clay, que quando ele estava à beira da morte para ser sacrificado, ia ser decapitado, então pediram para que ele negasse a Cristo. Ele disse: mas por que você não nega? Você vai morrer. Ele disse: eu não posso negar. Então fala teu último pedido. Eles levaram ele para a morte. Qual que é o teu último pedido? Aí ele disse: eu queria contar o que Deus fez por mim. E esse hino, eu vou louvar ao Senhor com este hino. Dá Ré maior para mim, por favor. Acho que dá, vamos ver. Amém. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Só em Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro toma culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, Ele ergueu-me com braços fortes de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro toma culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este dom tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro toma culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que Ele fez para me salvar, e cantando esse amor inigualável, quero em Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro toma culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Aleluia. Nessa ilustração conta-se que Charles Clay, quando terminou de cantar este hino, ele foi decapitado. E muitas almas aceitaram a Jesus naquele lugar por causa do seu testemunho, da sua pregação. Então, às vezes, irmãos, nós podemos pregar mesmo através de um hino, de um cântico. Eu me lembro que quando não era crente, eu morava do lado
da igreja ali na Vila Operária. E eu me drogava muito, e eu ficava drogado do lado da igreja. E nos dias de culto, me lembro que me dava uma vontade de entrar lá dentro da igreja e cantar junto com eles, com os irmãos, eles cantando aqueles hinos. Me dava uma vontade de sair do lado, eu morava como se fosse assim do lado aqui, olha. Me dava vontade de sair lá e entrar, e eu não tinha coragem. Às vezes, para não ficar perto da minha família, eu ia lá no portão, e os irmãos chegavam para o culto. Eu me lembro, o pai do pastor Robson, tinha uma brasiliazinha amarelinha, naquele tempo assim, escura, né? Cor de açúcar queimado, meio marronzinha. Ele encostava na frente, eu lembro que eles entravam na igreja. Eu tinha uma vontade de ir, mas eu não tinha coragem, não tinha força de ir lá. E eles cantavam aqueles hinos na igreja, e eu ficava chorando lá no portão. Eu não tinha coragem. Às vezes eu ia na igreja, e a minha mãe, depois que ela voltou para Jesus, ela nos convidava para ir para a igreja, e às vezes, lá uma vez, 2 vezes por ano, eles conseguiam me levar para a igreja. E eu me sentava assim no meio do povo, e eu me lembro que o pregador vinha, nunca a pessoa sabia quem era eu, mas a pessoa pregava aquela mensagem. Deus falava comigo, eu ficava com a vontade, mas eu ficava travado ali, amarrado. Eu não conseguia me levantar para ir aceitar Cristo. Eu tinha um desejo, depois eu voltava para casa chorando. Me lembro que um dia eu estava indo embora para casa, e minha irmã disse para mim assim, aleluia, ela disse: Daniel, será que você está chorando pelo mesmo motivo que eu? Aí eu dizia: eu não sei. Ela dizia: você está chorando porque você não teve coragem de levantar e ir lá na frente, aceitar Jesus? Aí eu disse: eu acho que é isso mesmo, eu devia ter ido. Ela disse: mas um dia vai chegar a nossa hora. Eu louvo a Deus, irmãos, pelos irmãos que um dia foi lá na minha casa fazer um culto, e eu aceitei a Cristo como Salvador e Senhor, aleluia. São 25 anos, irmãos, de muita bênção de Deus. O Senhor Jesus me libertou do pecado, do mal, de todo o mal que praticava, nos perdoou, nos trouxe para a sua presença, nos batizou com o seu Espírito, e ainda nos colocou como servos na sua casa para servir a igreja. Isso é fantástico, irmãos, isso é maravilhoso, o que Deus faz na nossa vida. Tudo que nós dissermos, tudo que nós fizermos num culto como esse, irmãos, tudo que nós fizermos aqui para adorar a Deus, nós não conseguimos pagar, não. Quando nós estamos aqui, só louvar e adorar mesmo, mas nós nunca vamos conseguir pagar aquilo que o Senhor fez por nós, aleluia. Convido os irmãos para nós lermos a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, também a seguir, vamos ler aqui, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, aleluia. Livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler aqui, versículo 1 até o versículo de número 4. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Glória ao Senhor. Para quem não achou o livro de Ruth, depois dos livros do Pentateuco, né, os 5 livros, Deuteronômio, tem Josué, depois já é Ruth. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, vamos ler o versículo 5. Morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém.
O que nós vamos tratar aqui, irmãos, se perguntar os irmãos quem já leu o livro de Ruth, acredito que todos já leram. Todos já leram o livro de Ruth. Se não leram, pelo menos já ouviram mensagens acerca do livro de Ruth. Quem não leu, perdeu uma grande oportunidade de ver uma das histórias de amor mais extraordinárias da Bíblia. Quando se fala desse amor, vamos citar lá na frente, já no livro de Ruth com Boaz, mas o amor mais tremendo ali foi de Ruth para com sua sogra Noemi. Nós conhecemos o livro de Ruth, nos dá uma pincelada rápida. Houve fome aqui na terra, eles foram para uma outra terra, chegaram ali, os filhos se casaram, os irmãos se lembram da passagem, que morreram os 2 moços ali, as 2 noras, quando Noemi se levanta para ir embora, as 2 noras iam indo junto com ela, ela pediu para que as noras voltassem, as noras não queriam voltar, e de repente uma voltou para trás, que foi órfã, e Ruth ficou com ela, e Ruth se converte e entra na história como uma pessoa salvadora para Noemi. Ruth converte-se ao Senhor, ao Deus do povo de Israel, nosso Deus Todo-Poderoso, e Ruth se torna, inclusive, na Bíblia ancestral de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Convém, nós não vamos pregar sobre isso hoje, só estou relembrando aqui a história do que aconteceu. Ela foi muito útil à sua sogra, lhe deu ainda como se fosse netos, mesmo não sendo legítimo da sogra, mas ainda deu filhos para que fosse como netos para Noemi, alegrando ainda a sua velhice. E uma coisa interessante de nós olharmos aqui é como Deus trabalha nas coisas simples. Repare, porque Noemi, ela era moabita, ou melhor, perdão, Ruth, ela era moabita, ela não era da linhagem de Judá. Repare que ela foi ancestral de Jesus. Jesus, ele veio, irmãos, não veio pelo povo judeu. Alguém fala assim, mas Jesus era israelita, ele era quando nasceu ali, mas dos seus ancestrais, a sua raiz não era dentre os judeus. Repare que por Ruth era de um lado moabita, e por Boaz também era neto da prostituta que estava em cima das muralhas lá de Jericó, de Raabe. Veja o que Deus faz, porque se fosse dos judeus, os judeus poderiam dizer, poxa, o Salvador veio de nós, é raiz nossa. Não, Deus, ele mostra que ele é poderoso e ele faz conforme ele quer. Deus age conforme ele quer, a fim de glorificar o seu próprio nome. Amém? Ele não dá sua glória a homens. E eu achei muito interessante, mas nós não vamos falar aqui sobre essa questão aqui do livro de Ruth, ainda que seja muito bonito, os irmãos conhecem a história. Nós demos essa pincelada para o que aconteceu aqui, todos vocês conhecem. Mas o que me chamou a atenção aqui é uma outra coisa interessante. É o que nós lemos no início aqui. Disse que, aqui no texto, houve uma fome muito grande, houve uma situação, a situação ficou difícil, ficou complicada para o povo ali de Belém, de Judá. A situação acontece ali em Belém, mas toda a terra de Israel vivia nesses tempos, irmãos, momentos difíceis. O povo de Israel, eles tinham tido uma liderança muito grande com Josué. Josué morreu e então começou o período dos juízes. Repare que no começo do texto que nós lemos aqui, está falando que isso aqui aconteceu no período dos juízes. O período dos juízes aconteceu, foi mais ou menos 350 anos que os juízes reinaram, ou melhor, não era reinado, né? Eles julgavam a terra. Eram vários juízes, levantava-se um juiz para uma tribo, às vezes ele julgava parte da nação, a outra parte não aceitava. Era uma situação muito difícil. Tanto era difícil a situação no período dos juízes, que tem pelo menos 3 textos repetidos no livro dos juízes, que diz assim: na época em que isso aconteceu, na época dos juízes, cada um fazia o que bem parecia
fazer, aos seus olhos fazer. Repare que nós lemos aqui Ruth, capítulo 1 e versículo 1, correto? Alguém que estiver com a Bíblia aberta ainda vai ver que o versículo anterior ao primeiro versículo do livro de Ruth está falando justamente o que eu acabei de citar. Repare, capítulo 21 e versículo 25 de Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem. Vamos trocar isso aqui por miúdo? Diz que cada um fazia o que queria. Vamos afundar um pouco mais assim no brega mesmo? Virou uma baderna, era uma anarquia, cada um era uma bagunça só. Cada um fazia o que queria, era uma baderna só. O povo vivia uma vida desenfreada, sem obedecer a Deus, não tinha líderes. E na falta de líderes espirituais, realmente o povo se corrompe. Veja que o ministério pastoral, por exemplo, é um ministério profético também, correto? Ministério profético. Se faltar palavra aqui, meus irmãos, a Bíblia diz no texto: e faltando profecia, se não houver profecia, o povo se corrompe. Mas não está falando de muitas coisas que nós estamos vendo nessa bagunça que estão chamando de evangelho aí hoje em dia, não, porque tem evangélico até pulando carnaval lá, né, no sambódromo nesses dias aí, diz que são evangélicos. Uma pessoa pergunta para mim se é evangélico, eu falo, não, eu sou crente mesmo. Não sou evangélico não, só é crente mesmo, sou daqueles mais antigos ainda. É melhor ser crente do que ser evangélico, porque o diabo também é evangélico, quer conhecer o evangelho mais do que ele conhece, né? Mas não obedece. Então repare, o povo vivia e fazia o que queria nesse tempo aqui. A nação de Israel, eles viviam aqui como se eles estivessem em uma gangorra. Quem se lembra de gangorra? Um negócio assim no meio, né? Um torco no meio, uma tábua, porque é assim que a gente fazia quando era criança, né? Uma tábua, aí sentava aqui, baixava lá, o outro levantava, o outro subia aqui, o outro abaixava lá. Então o povo de Israel vivia assim. Uma hora ele estava em cima, outra hora ele estava embaixo. Uma hora ele estava em cima, outra hora ele estava embaixo. E isso vai cansando. E isso foi cansando a Deus. Porque o povo de Israel pecava de uma maneira tremenda. O que acontece? Eles entraram na terra dos heveus, dos cananeus, dos jebuseus, dos heteus e todos os zeus que existiam naquele tempo. Eles entraram e tomaram a terra. E o povo foi expulso, muitos morreram. Só que quem ficasse na terra ia servir a nação de Israel. Mesmo que se convertesse, se fizesse prosélito, naquela época, à religião do povo de Israel, ao judaísmo. Então, mesmo que se fizesse prosélito ali, se convertessem ao Deus de Israel, eles ainda eram servos. Mas o que acontecia? Eles se convertiam de Araque para não morrer. Então eles ficavam na terra e eles também cultuavam outros deuses. Por exemplo, eles cultuavam a Baal porque eles acreditavam que o deus Baal era o deus da fertilidade, que toda a fertilidade da terra, a terra ela era fértil e gerava semente, porque o deus Baal, ao manter relações sexuais lá, eles acreditavam que ao manter relações com a deusa Astarte, ou Astarote, ou Bel, ou Semiramis, que eram os nomes que elas tinham, como as deusas nos dias de hoje também tem muitos nomes, e sendo uma só. Então, eles faziam assim, eles acreditavam que Astarte e Baal, quando estavam juntos, gerava fertilidade na terra. Então eles faziam culto a Baal e a Astarote. E naquele culto eles praticavam muitas orgias, para que os campos viessem ter fertilidade. E o povo de Israel, por sua vez, acreditava que a fertilidade da terra, que a prosperidade, ela vinha pela aliança que os seus pais fizeram lá atrás. E eles estavam corretos, pensando desta maneira. Porém, irmãos, o que acontecia? O povo de Israel crê assim. O outro povo, eles iam adorar a Baal. O povo de Israel está adorando a Deus. Mas conforme o tempo vai se passando na mesma terra, todo mundo junto, um adorando Baal, eles foram sendo seduzidos por aquelas práticas pagãs e foram cometendo os mesmos pecados. E isso foi
enojando a Deus. Deus foi tirando e Deus ia avisando. Quando não, eles se arrependiam, Deus também se arrependia do mal que ia lançar sobre eles. Aí eles pecavam novamente. Aí chega um dia, Deus falou: não, agora não tem jeito mais. O povo, principalmente de Judá, eles estavam muito ruins, numa queda tremenda. Então veio a grande prova que nós relatamos aqui, quando nós lemos aqui nesse texto. Houve fome na terra. E quando houve fome na terra, as coisas se complicaram. Porque com a fome veio as enfermidades. Com a fome veio a viuvez. Veio para muitas mulheres. Veio muita dificuldade, muitas doenças. O problema era muito sério ali naqueles dias. Repare, o nome Belém significa, Betlehem ou Belém, significa casa do pão, ou casa de pão, lugar onde há fartura, terra da fartura. Eles moravam na casa do pão. Agora você imagina, acabou o pão na casa do pão, não tem pão. Os camaradas estavam tudo numa boa, achando que estava tudo bem com eles. Não adiantava mais ir atrás do Baal, não adiantava mais também recorrer a Deus, porque Deus já tinha lançado agora a prova sobre eles. Pela sua desobediência, pela sua rebeldia, Deus então lançou-lhes uma prova. Acabou o pão na casa do pão. Irmãos, um lugar onde a fome é terrível. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você pode morar na pior de todas as casas, você pode passar a pior de todas as situações, mas não queira ver um filho teu do lado chorando e você não ter comida para dar para ele. Acredito que nunca nenhum de vocês passou aqui. Acredito que o Valentim já viu isso muito na terra dele, né, Valentim? Muito, né? Bastante, né, irmão Valentim? Mas ainda que o irmão Valentim, ele é de uma região mais nobre ali, ele é da capital do seu país, de Maputo. Conhecia a cidade dele, uma cidade muito grande, mas um lugar que ainda tem muita fome, né, Valentim? Mas aí você visita e vai para os lugares aonde eu fui. Lá andei pelo menos 3, 4 mil quilômetros, e nessa última viagem agora nós andamos muito, em torno de 4 mil quilômetros, em estradas duras, em lugares difíceis, em zona de guerra, em lugar de fome, onde as pessoas passam fome, tem dificuldade mesmo, muito grande. Eu estou citando porque me lembrei, está aqui, estou citando do seu país. Mas e quantos outros países que passam por isso, irmãos? Você não queira saber o que é a fome, o desespero. Aonde você vai, o estômago está grudado aqui, a pessoa quer comer, precisa, mas não tem. Imagina, pão na casa do pão, não tem. Por que não tem pão na casa do pão? O padeiro não veio trabalhar. Não, não era esse o problema. Não tinha farinha. Por que não tinha farinha? Não tinha lavoura. Ou não adiantava plantar? A terra secou, a terra não deu mais a semente nenhuma. E não foram um dia, foram anos. Passaram no estreito. Então a prova veio. Por que veio a prova? Por sua própria desobediência e por sua própria rebeldia. Então o povo estava passando por aquilo. Agora repare. E aí, irmãos, todo mundo era culpado de ter acontecido aquilo? Não. No meio do povo de Israel ainda existiam pessoas boas. Existiam pessoas nobres, que adoravam a Deus, que serviam a Deus. Não era todo mundo ruim, não. Era uma grande parte da nação se corrompia. E até interessante nós olharmos para a Bíblia, irmãos, que quando nós começamos a pensar nessas coisas, parece que achamos que Deus é ingrato. Nem não é, sabemos que não. Mas repare, olha o que nós entendemos. O ímpio, ele vive na sua impiedade, na sua corrupção. Repare que o salmista Asaf diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque ele atentou para isso que eu estou falando. Ele viu o ímpio praticando todo tipo de impiedade e as coisas dando certo para ele. Ele sendo justo, praticando toda a justiça e às vezes pagando o preço pela impiedade do ímpio. E isso o salmista entra em parafuso
e quase se desvia. Aí a Bíblia diz, ele disse assim: até que eu entrei no santuário de Deus, aí eu vi o fim deles. Quando Deus deu a visão para ele lá no templo, no santuário, quando ele teve a visão de o que ia acontecer com os ímpios, aí ele falou assim: puxa, aí eu entendi que bom para mim era aproximar-me de Deus. Quem estava longe de Deus era ele, né? Então repare, irmãos, nós olhamos assim: o ímpio pratica toda a impiedade e às vezes nós pagamos o preço. Quando Deus quer castigar o ímpio, o que Deus faz? Castiga o ímpio. Aí de carona o justo está junto. Às vezes o justo trabalha para o ímpio, é empregado na empresa dele. Reflexo, o justo acaba sofrendo. Aí o justo está lá orando: Senhor, abençoa, tem misericórdia, abençoa, abençoa. Deus fala: vou abençoar esse justo, abençoa ele. A bênção do justo vai e abençoa o ímpio, porque Deus não abençoa um só. Deus abençoa ali e a bênção reflete para todo o ímpio. E aí alguém fala assim: nossa, parece que Deus é injusto. Não, é porque as coisas acontecem assim. Agora vai acontecer um dia em que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Vai acontecer um dia que o ímpio vai ter que se retratar de tudo isso. E aqui nesse tempo não foi diferente. Havia gente boa ali no meio. O povo de Israel, eles um dia cultuavam a Deus, outro dia estavam cultuando a Baal. Um dia cultuava a Deus, outro dia cultuando a Baal. Chegou uma hora que Deus falou: não, agora vai todo mundo pagar o preço junto. Ou a nação se converte, ou o povo se converte, ou vai ser difícil para eles. Eles relegavam a Deus apenas para algumas áreas da vida. Essa religião antiga tem um outro nome hoje, né? Essa teologia da prosperidade que eles estão pregando aí, que todo mundo tem que ser próspero, já que somos servos de Deus, todo mundo tem que ser próspero, todo mundo tem que ser rico, todo mundo... Negativo. O povo buscava dessa forma e eles se perderam lá atrás. Nos dias de hoje, há muitas pessoas indo para muitas igrejas atrás de serem prósperos. E eu preciso ir lá, porque eu preciso receber uma grande vitória. Pode ver que os hinos que falam de grande vitória, os hinos que é bem mais alegre, o povo gosta. Imagina, tem uns hinos que nós cantamos um aqui hoje mesmo: o mar vai se abrir, você vai passar. Essa é boa. Aí tem uns que se arriscam um pouco mais: se o mar não abrir, você passa por cima. O cara é mais ousado, dizendo sobre a fé, etc e tal. Não é bem assim as coisas. As coisas não acontecem bem dessa forma. Às vezes o mar não se abre. Às vezes você não passa por cima das águas, porque não é bem facinho assim, viu? Alguém lê o texto da Bíblia, prega: o Pedro desceu do barco, saiu andando como se estivesse passeando numa boa, dentro em cima d'água. Irmão, vai. Não foi assim não. O camarada para descer ali, para pôr o pé, irmão, para tirar o do barco e botar o pé aqui e sentir firmeza para caminhar. Irmão, não é por aí. Cantar é fácil, quero ver você viver isso aí. Isso aí não é fácil. Para viver isso aí tem que andar na contramão mesmo. Você tem que andar na contramão. E não é fácil andar na contramão. E o povo de Israel passou por isso. Então, Deus falou: vou provar o povo. É aí que eu quero chegar. Bom, vamos lá. Como que era o nome? O nome da família? Noemi e Elimeleque, era um casal. Bom, Elimeleque, o nome Elimeleque é um nome hebraico que o seu significado é: Deus é o meu rei. O nome Elimeleque significa: Deus é o meu rei. Nome bonito, né, irmãos? Já pensou? Você tem um nome desse? Deus é o meu rei. Aí ele vai se casar e se casa com Noemi. O nome Noemi significa doçura. Dá um casamento bonito, né? Deus é meu rei. O cara no plano de Deus, Deus no nome. Aí ele olha, vê uma doçura e se casa com a doçura. Estava uma bênção, irmão. Ele era um servo de Deus, um homem de Deus, tá? Casou-se com a doçura, ou agradável era o nome. Até que a própria Noemi também dá um significado para o seu nome. Quando alguém diz: Noemi vem chegando, ela diz: não me chame mais feliz. Ela também, o nome dela significava felicidade. Não me chame mais feliz, porque o Senhor me encheu de amargura. Meu nome agora é Mara. Significa amargurada, cheia de amargura. Mas ela diz que o nome era feliz. Então veja bem, aí o Deus é meu rei se encontra com a felicidade. Imagina que casal, hein? Que deu uma doçura agradável, feliz. O camarada se casa e cheio de planos no meio de uma nação onde as pessoas estão se corrompendo. Segura lá para ver o que Deus vai falar conosco hoje. Chega um momento que veio a fome.
os filhos dele nasceu no meio da dificuldade, no meio da fome, no meio da miséria, nasceram os filhos. E naquele tempo eles tinham os costumes de pôr o nome dos filhos de acordo com a situação. Que inclusive eu vi isso também lá perto do Malawi, em Zambésia. Eu estava em Zambésia, é uma província, uma província de Moçambique, vizinha do Malawi. Não sei se você conheceu lá. E eu não sei se em todo o teu país é assim, mas lá na Zambésia eu vi muito disso. Criança, os pais colocam o nome dos filhos de acordo com a situação que eles estão vivendo. Você viu isso lá muito no teu país? Sim. Viu? Em alguns lugares tem, ele sabe disso. Então eu vi lá, um menino lá, que o nome dele significava uma tempestade de horror. O outro significava uma doença horrível. Outros, os pais colocavam um nome assim mais agradável, mas colocavam os nomes de acordo com a situação. Inclusive o pastor Eliel, ele, quando essas crianças vão lá, que ele pega o significado do nome, que ele pergunta para todo mundo: como significa o teu nome? Aí a criança diz, quando fala aquele nome, ele fala: então a partir de agora você não se chamará mais assim, o seu nome será tal nome, assim, assim, assim. E muda o nome da criança. Ele ora, fala com os pais, se convertem e mudam o nome da criança. O dia que eu estava pregando lá, preguei numa noite, numa tenda para umas 800 a 1000 pessoas mais ou menos, num lugar, tem umas fotos aí. Eu estava dentro de uma tenda, devia ter umas 500, 600 pessoas na tenda, lotado até onde eu estava, porque ficam todos juntos, né, Valentim? Todo mundo em pé do meu lado aqui, lotado, aquilo ali por fora da tenda, aquela multidão de pessoas. E naquela noite eu preguei uma mensagem, e o pai veio falar comigo, se converteu, e o nome dos filhos dele era horrível, que não convém falar aqui. Aí o pastor Liel orou com eles, com a família, e mudou o nome dos filhos dele. E os filhos tinham nomes horríveis. Então eles faziam isso aqui. Nasceu os filhos de Elimeleque com Ruth. Mas o problema é que nasceu numa situação difícil. Aí, a um ele chamou Malom, que nasceu primeiro, chamou Malom, que significa fraqueza. Viveu, era um momento difícil. O povo já estava com muita fome, já estava tendo fome na terra. Então ele colocou o nome do filho de fraqueza, ou que dá uma conotação de enfermidade também, fraqueza. Aí nasceu o Quilion. O Quilion nasceu depois, a prova já estava um pouco mais forte, e ele colocou o nome do Quilion de enfermo ou enfermidade. E um nome tão terrível que eu estava vendo o significado real do nome, significa definhamento e por fim morte. Já pensou, nasceu um neném, é a cara da morte, e botou o nome do filho de morte. Foi o que aconteceu aqui. Aí, para vocês entenderem a angústia que eles estavam passando no meio da fome em Israel. Mas ele era um homem justo, o nome dele era Deus é meu rei. E no meio daquela tribulação toda, ele sendo justo, ele propôs no seu coração em sair para a terra de Moabe. E foi aí que houve o grande prejuízo. Ainda que eu vou explicar, porque tem alguém que vai dizer: pastor, mas como grande prejuízo, se lá na frente nós entendemos que Deus, por causa disso, veio Ruth e etc e tal. Meu irmão, esquece essa parte no seguinte sentido: Deus, de uma tragédia, Ele pode fazer uma bênção, porque Ele muda todas as coisas, porque Deus é Deus. Se o homem se arrepende em tal situação, Deus muda. Tanto que Davi teve um filho com aquela mulher, matou o marido dela, o filho morre, e mais tarde ele tem Salomão com ela, e Salomão se tornou um grande rei. E aí você vai questionar isso aí? Quem vai bater boca com Deus? Não interessa o que Davi fez lá atrás, interessa que Salomão alcançou testemunho e Deus falou: pede o que você quer que eu te dou. Você cabra bom. Aí alguém podia falar: rapaz, mas ele é filho daquela uma que teve um problema com o Davi lá. Eu não quero nem saber dessa conversa, eu quero saber dele. O cara é bom, o cara ora, o cara me busca. Meu negócio é com ele. E Deus fala com Salomão de madrugada e pede o que você quer que eu vou te dar. Então, mano, não vamos entrar nesse mérito não. Agora, aqui errou, porque Elimeleque não tinha nada que fugir para Moabe. Se a culpa não era dele, se a situação não estava, irmãos,
O camarada resolveu fugir da prova que veio. Repare, aconteça o que acontecer perto de você, não sai da posição que Deus te chamou. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Vigia, toma cuidado com as decisões que você vai tomar. Aleluia. Toma cuidado, porque Deus pode não se agradar da tua decisão. Ah, mas aconteceu isso do meu lado, não gostei disso que aconteceu. Ah, mas fulano pecou, etc. Meu irmão, você pode ver o cara mais santo do mundo, o pastor, ou a mulher mais santa do mundo pecar e errar, e etc. e tal. Fica você no teu lugar. Ah, mas veio uma prova, acho bom eu ir daqui para outro lugar. Vigia, toma cuidado, porque se você tomar uma decisão baseada na covardia, uma decisão baseada no medo, como aconteceu aqui. Tem gente que toma decisões, irmãos, baseada no medo. Foi o que aconteceu com Elimeleque. Elimeleque, ele foi para a terra de Moabe. Ô pastor, mas o que tem que mudar? Nada. Ah, mas Deus não era com ele, até no nome. Deus não podia ter falado, não vai. Irmão, Deus não se mete com o negócio de mudança, não. Tem gente que fala assim, ah, irmão, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Eu estou pensando em mudar. Ora aí para ver se Deus, eu mudo ou não mudo? Ora. Ué, meu irmão, vai você orar. Se é você com Deus, se você resolver mudar, você vai mudar e Deus vai te abençoar. Ou não. Deus não se intromete em certas escolhas, meu irmão. Ah, e daí, eu caso com a fulana ou com a cicrana? Ah, ela, o que você acha? Eu caso com o bonitinho lá ou com o mais gordinho ali? Não, Deus não se mete nisso, não. Quem escolhe somos nós. Ah, mas é que Deus falou pela irmã fulana, comeu preparado, já não tem que ter o preparado, não vai atrás não. Fica esperando o preparado aí. Vai ficar esperando. A preparada vai ficar esperando. Não, irmão, tem coisas que é eu e você que escolhe. Deus não se mete nas nossas escolhas. Eu lembro do pastor Macedo, ele falava assim, ó, não te intrometas com aquele que cuida fazer mudança. Você lembra disso? Pastor Macedo, esse é um chavão dele. Eu me lembro, bem novo, quando ele falava, quando a pessoa falava assim, daí pastor, o que você acha, muda ou não muda? Ele falava, ó meu irmão, isso é um problema teu, não vou me intrometer nisso não. Ora a Deus e vê o que você faz. Agora, se você fizer escolhas precipitadas, baseadas na circunstância, o preço é você quem vai pagar. Não vai pensar, ah, mas, ou teus filhos vão pagar, ou seus netos vão pagar. Alguém vai pagar a conta. Tome cuidado. Ele fez isso. Ele mudou para Moabe. Quando ele chegou em Moabe, puxa vida, saiu de um lugar onde não tinha pão, chegou num lugar onde tinha fartura, se estabeleceu, disse, acabou a luta, meu irmão. Acabou a luta. Deus é meu rei. Morreu. Deus deixou de ser rei. Saiu do lugar, tomou decisão errada, fez aquilo que não era para fazer. Deus deixou de ser rei para ele. A partir do momento que ele não mais consultou a Deus, que não mais falou com Deus, e aí ele chegou lá na terra, morreu. Aí a mulher sozinha, com a fraqueza do lado e a morte do outro, casou, até a morte casou, irmão. Casou a morte aqui e casou a fraqueza. Imagina, morreu a fraqueza, depois morreu a morte também. Acabou tudo. A mulher ficou sozinha. Noemi, que era alegre, que era agradável, só tinha que ficar amargurada, irmão. Quem fica numa situação boa, numa situação dessa? A mulher ficou sozinha, perdeu seu marido e perdeu os seus 2 filhos por causa de uma decisão tomada errada. Decisão baseada no medo, sem consultar a Deus. Ah, mas a prova estava grande. Mas Deus nunca abandonou o seu povo. Deus sempre falava no meio do seu povo. A prova vem, mas ela passa. Tem crente sempre querendo escapar da prova. Irmão, desconfia do crente que não tem prova. Se você está bem demais, desconfia de você, irmão. Desconfia. Desconfia. Quando a gente fica muito bom demais, rapaz, que benção, acabou a prova. Acabou. Então fica esperando, vai vir uma logo de novo. Vai vir, já vem outra aí, esquenta não. Porque a vida do crente, ela é assim. Não estou dizendo que nós temos que viver aí se arrastando, sofrendo, que nem um miserável, que todo mundo tem que... Não estou fazendo apologia da miséria aqui não. Não.
Eu estou dizendo que nosso Deus, Ele nos prospera, Deus nos abençoa. Mas quem tem uma vida com Deus, tem uma vida de prova. Mas Ele diz assim na sua palavra, que Ele não dá uma prova acima daquela que nós podemos suportar. Diz que antes, no meio da prova, Ele nos dá um refrigério. Deus, Ele nos socorre no meio da prova, irmãos. A promessa de Deus é que se você pisar nos espinhos, Ele pisa contigo. Se você passar pelo fogo, Ele passa contigo. Se você entrar na água, a água não vai te submergir. Isso fala de uma pessoa que depende de Deus, que anda na presença de Deus. Irmãos, eu saí muito novo, não neófito, para o ministério. Fui consagrado muito novo. 1 ano e 11 meses de fé, eu já era presbítero. Já estava dirigindo minha primeira igreja, já no trabalho missionário. Lugar difícil, pequeno, e trabalhando. Então eu não tinha assim aquela escola ainda, eu era novo, não neófito, como disse. Tinha entendimento, graças a Deus. Mas dependia muito, e dependo até hoje, mas muito mais ali do conselho de Deus, para que pudesse desenvolver o trabalho onde eu estava. E eu passei situações difíceis, eu e minha esposa. Passamos momentos, irmãos, terríveis. Momentos de dificuldade. De eu parar e dizer, meu Deus, e agora devo voltar embora? Acabou a provisão na minha casa. E agora, Senhor? Aí eu fui para o templo orar. Eu não tinha ganho uma alma, fazia 6 meses na obra, irmãos. 6 meses cuidando do trabalho, nenhuma alma se converteu. E eu já pensando comigo assim, para onde será que eu vou depois daqui? Será que Deus vai me mandar para outro lugar maior? Será que a coisa vai melhorar para mim? Aí eu fui para o templo orar de madrugada. Eu estava muito angustiado, trabalhando na roça, irmão. Mas você sabe que o negócio de vender um almoço para comprar janta? Eu não tinha um almoço para vender para comprar janta, senão vendia. Situação difícil. Nós passamos. Fui na madrugada e passei a madrugada toda sozinho no templo, orando. Entrei lá dentro, me ajoelhei ali no púlpito onde era o meu lugar, e ali sozinho com o Senhor aquela noite, eu passei orando. Eu digo, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de uma palavra, o Senhor precisa me dar uma palavra. Senhor, eu não posso continuar nessa prova, olha a prova que eu estou passando, tenha misericórdia. Senhor, o que está acontecendo? De repente eu parei de orar e fiquei quieto, ali gemendo, falando em mistério, chorando. O Espírito Santo falou muito claro no meu coração, a culpa é tua. Chorando, como a culpa é minha, mas eu não vim trabalhar? Disse, olha, esse povo aqui é o teu povo, essa cidade é a tua cidade. Você está pensando em ir para outro lugar, você precisa amar esse povo aqui e fazer o que eu te propus para poder fazer, e eu vou te abençoar. Você está reclamando por quê? E Deus me chamou a atenção muito forte. Começou a vir a provisão para mim, irmãos. Eu saí daquela situação. O que eu estou dizendo com isso? Passei por essa e por muitas outras provas, por muitas dificuldades, mas o Senhor Jesus passou junto comigo e com a minha esposa em casa. Nunca faltou, irmão. Nós chegamos na hora para faltar, mas o Senhor supriu, irmãos, como supriu de vestes, como supriu alimento, como supriu de todas as formas para mim, estudo para mim, para os meus filhos, para minha esposa. Deus nunca nos deixou faltar nada. Nós, no meio da prova, o Senhor passava junto conosco, mas eu nunca saí fora do plano de Deus de qualquer maneira, pastor. Eu nunca me acelerei para lugar no ministério. Nunca forjei nenhum lugar. Nunca, vou mudar para tal lugar. O pastor falou, você vai para tal lugar? Sim, senhor, pastor. Nunca falei, não, isso eu não vou fazer. Não, nunca me mandei. Eu sempre obedeci à autoridade de Deus sobre a minha vida e obedecendo ao Senhor. E o Senhor sempre esteve conosco. Nós passamos dificuldades até hoje. Passamos lutas e muitas lutas até hoje. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Então, luta nós vamos ter sempre. Sempre nós vamos ter luta. Repare. É interessante, irmãos, que quando acabou tudo isso, a prova acabou lá em Belém. O Elimeleque foi com a esposa e com os filhos para Moabe. Lá estava tudo bem, morreu o Elimeleque, morreu o Malom e o Quilion, e a mulher ficou sozinha. Noemi ficou só com as 2 noras. Acontece que a fome acabou lá em Israel. Se eles tivessem ficado lá,
A situação poderia ter sido outra. Eles perderam, Noemi perdeu a oportunidade de ver a provisão de Deus no lugar da fome. Porque, irmãos, passar a luta é difícil, mas depois tem o sabor daquela vitória, né, irmãos? Quando nós recebemos a bênção de Deus, é tudo maravilhoso, tudo muito bom. É gostoso recebermos a bênção de Deus, sim ou não? Mas como receber a bênção de Deus se você foge do lugar da bênção? Vocês imaginam Deus falando para Elias: Elias, está todo mundo numa situação complicada, vai ter fome em toda a terra, a Jezabel está matando todos os profetas, e é o seguinte, só tem um lugar para você. Qual é o lugar, Senhor? No Querite. Eita, no Querite, estava tudo seco, só tinha água no Querite, um riozinho. Vai lá no ribeiro de Querite, e eu ordenei aos corvos que te sustentem lá. Repare, irmãos, o Elias poderia ir para outro lugar, sim ou não? Só que ele ia por conta dele e por risco dele, porque Deus tinha dado ordem aos corvos para levar comida no Querite. Se ele não fosse lá, os corvos iam levar comida no Querite, porque os corvos não iam desobedecer a Deus. Quem desobedece a Deus são os homens, os animais não. Os animais são criaturas de Deus, e a Bíblia diz que eles louvam a Deus, todos, até os corvos louvam a Deus, diz a Bíblia. E o homem, ele foge da presença de Deus. Repare, então, o lugar da bênção é onde você está. Ah, mas e a prova? Vigia na prova, toma conselho com Deus, não toma uma decisão errada para você não se arrepender depois. Ah, mas eu tomei a decisão, acabou dando certo, mas no começo parece uma bênção, porque você chega em Moabe, tem pão para todo lado, nossa, um monte de gente chegando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você chega, oh que maravilha, muito bem. O problema é depois, porque o tempo passa, e a hora da cobrança, a hora de pagar a conta, a situação é estreita. Noemi saiu de lá e intentou voltar para Belém. Quando ela volta em Belém, o povo de Belém estava todo mundo alegre, irmão, estava em festa. Belém estava em festa e ela cheia de amargura, porque tomou uma decisão errada e vinha vindo. E quando ela veio chegando, repare o texto, quando Noemi veio chegando de volta em Belém, alguém disse: olha, Noemi vem chegando. Ela diz: não me chama mais Noemi, não me chama mais feliz, me chama Mara, porque o Senhor me tornou cheia de amargura. Ah, isso aqui é importante. De quem é a culpa? De Deus, irmão. Deus é o único culpado de eu ter feito errado, de eu ter desobedecido. Deus é o culpado. Nós temos que achar um culpado. Vamos pôr Deus na culpa. Foi o que ela fez aqui. Deus me tornou cheia de amargura. Irmão, já viu Deus tornar uma pessoa cheia de amargura? Deus nunca amargura ninguém, irmãos. Nós é que arrumamos os nossos problemas e queremos colocar a culpa no outro depois. Ah, Deus quis dessa maneira, eu estou sofrendo porque Deus quis assim. Deus não quer isso não. Nós escolhemos a vida que nós queremos viver e depois nós colhemos do fruto que nós plantamos. É assim que acontece. Não adianta querer colocar culpa. Ah, foi o irmão fulano, se eu me desviei porque foi culpa do fulano. Negativo. Negativo. Você sabe, o meu pai foi excluído da igreja, mas antes tinha uma norma na igreja antigamente, irmãos. As pessoas, por exemplo, mulher assobiar era vulgar. Andar de bicicleta, a cavalo não podia. Porque como uma mulher cristã, principalmente até no catolicismo era assim antigamente, não se podia. Por exemplo, o homem, teve um tempo que o homem crente, ele usava bigode, tinha chapeuzinho e o guarda-chuva também usava. Não é assim, pastor Pedro? Não é dessa? O senhor acompanhou essa época passada? Sim? O homem era dessa maneira. Eu fui pastor de um irmão que eu ganhei ele de volta, porque ele estava desviado há muitos anos, porque um pastor disciplinou ele ficou com tanta raiva que ele não voltou mais na igreja. Porque o filho dele foi disciplinado, porque tinha dobrado a manga aqui, ó. Ela tinha que usar o punho fechado aqui.
e o filho dobrou, é desobediente. Ele foi reclamar com o pastor disse, mas o teu filho é desobediente? Disse, então eu também sou. Dobrou a manga. Aí, ó, teu pastor, você também está disciplinado. Eu não piso mais na igreja, não pisou. Ficou quase 30 anos desviado. Eu fui lá depois, um dia pregar o evangelho para ele, conversar com esse homem, não queria saber de crente. É uma ignorância tremenda. Falou, nossa pastor, mas o pastor que disciplinou ele estava errado? Estava, irmão, mas errado estava o que ensinou ele, errado o outro que ensinou ele também, e assim por diante. O problema é que desobedeceu, e o camarada errou. E se vai para o inferno? Azar dele. É assim, pastor, lógico. Na 1:3 diz, Deus não tem o culpado por inocente. Se você se desviar por qualquer coisa, sair, mas foi culpa do irmão ou da irmã fulana, eu fiquei com raiva. Problema teu, meu irmão. Mas aí o sangue vai ser sobre ela também. Eu quero ver ela junto comigo no inferno. Grandes coisas, vai junto com o inferno. Grande coisa ir para o inferno. Vai ter algum lucro nisso. Se você vê 10, 30 milhões lá, vai ter mesmo. Então as pessoas se confundem e nós temos que tomar cuidado. Ouviu? Toma muito cuidado. Deus não tem o culpado por inocente. O que você plantou, o que o homem planta, certamente, diz a Bíblia, ceifará. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Eu quero concluir aqui agora a mensagem dizendo o seguinte: olha a desculpa que ela deu. Primeiro, Deus me tornou amargurada. Segundo, sabe o que ela disse? Eu estou amargurada, sabe por quê? Eu saí daqui cheia e voltei vazia. Meu Deus! Olha o que ela disse, irmão. Eu saí daqui cheia dessa terra e voltei vazia. Primeiro, vamos ver se ela saiu cheia. O que era ser cheio? Tem gente que confunde as coisas. Ele acha que se ele estiver bem com a família dele, tiver carro novo na garagem, casa boa, está tudo bem. Ótimo, tem minha família, eu estou cheio, está ótimo. Ela saiu cheia, só se for cheia de fome. Porque o povo estava com fome. Um filho com nome de morte e o outro com nome de fraqueza. E ela estava cheia, cheia de problemas. Ela diz, eu saí cheia. E o Senhor me fez tornar vazia. Vazia por quê? Porque morreu o marido e morreu os filhos. Como que uma pessoa sai cheia de uma terra onde há fome e depois ela volta, quando ela volta embora, ela viveu mais de 10 anos, diz o texto, numa terra de fartura e voltou vazio. Sabe o que era o problema? Falta da graça e da presença de Deus na vida da pessoa, irmãos. A pessoa confunde as coisas. As pessoas mudam o conceito do certo e do errado. O que era certo para muitas pessoas passou a ser errado. O que era errado passou a ser certo. O que eu estava dizendo naquela hora sobre a questão das pessoas que eram disciplinadas antigamente. O meu pai, por exemplo, ele foi disciplinado porque chegou de uma caçada e entrou dentro de uma venda, que de dia era uma venda e também tinha uma parte dessa venda que tinha uma mesa de sinuca. E naquele tempo era proibido olhar para a mesa, quem dirá encostar nela. Ele não estava jogando, mas ele entrou no bar. Porque ele voltou de uma caçada, os amigos falaram, vamos entrar aqui. Ele entrou, ele encostou na mesa de sinuca. Aí um cooperador viu, falou, olha, o cooperador, irmão Francisco, está encostado numa mesa de sinuca dentro do bar, rapaz. Mas o bar estava fechado, era 8 e pouco da noite, estava só uma porta aberta. E ele se encostou porque ele voltou da caça, aí o pessoal fritou uns passarinhos lá. E ele estava indo embora para casa. E parou ali. Mas ele errou, porque não podia, havia uma lei que não podia. Aí, o pastor Pimenta, você sabe, o pastor Silvio Ferreira Pimenta foi pastor da nossa convenção, era presbítero naquela época. E ele desligou meu pai. Disse para o meu pai, o senhor vai ser disciplinado por isso. Ele diz, olha, se você me disciplinar, eu não vou mais na igreja, eu vou ficar com vergonha. E se você não quer vir, você não vem. Mas que você vai ser disciplinado, você vai. Disciplinou. E aí meu pai não foi mais na igreja, desviou-se. Tornou-se bandido, depois de um tempo. Foi um homicida, esteve preso. Eu aos 7 anos da idade. A igreja, a Morangueirinha, foi a segunda igreja que eu congreguei quando criança. Eu fui apresentado ao templo quando nasci em Ubiratã, na Assembleia de Deus. Mudamos para Maringá nessa época, meu pai não crente mais. Aos 7 anos de idade viemos aqui. Eu morava aqui na rua Manágua e minha mãe congregava aqui. Tinha uma igreja que pegou fogo, acho que era aqui mesmo, né? A minha mãe congregava nessa igreja aqui. E eu era pequenininho e congregava aqui. Depois disso, quando nós mudamos para a Sala de meu pai foi preso. E eu saí da igreja aos 7, 8 anos de idade. Aí eu fui criado no mundo, meu pai preso. Veja o que desencadeou uma bobeira que ele deu lá atrás.
tirou a família. Minha mãe deixou de cultuar a Deus, que tinha que trabalhar de dia e de noite. Nós víamos a nossa mãe, 3 crianças pequenas, via a mãe uma vez por mês. Porque a mãe só tinha uma folga uma vez por mês, ela chegava. A jornada de trabalho eram 12 horas. Ela trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite, passava na delegacia, visitava meu pai, chegava às 10 horas da noite em casa. E nós já estávamos dormindo, as crianças. No outro dia ela levantava às 5 da manhã, saía às 6, para chegar às 7 no serviço, na cidade de Cascavel. E nós não víamos a nossa mãe. Aí eu fui criado na rua. Aí daqui um dia eu estava fumando, eu estava bebendo, menino de tudo, uns 10 anos de idade, 11, 12 anos já era maconheiro. Depois conheci artânia, LSD e cocaína e outras drogas. Virei um drogado. Aí depois também estive preso. Passei por momentos difíceis na minha vida, por coisas erradas que o meu pai, bobeira que ele deu lá. Mas pastor, também não foi culpa dele. Foi sim, ele saiu. Ele não devia desobedecer e desobedeceu. Deus não tem o culpado por inocente. Alguém vai colher. E eu plantei, e eu passei por tudo isso. E eu fui colher onde eu não semeei. Eu comecei a colher coisa que o meu pai plantou lá atrás. Aí 1 ano antes de aceitar Cristo, eu dormi 10 meses amarrado, porque os demônios me convulsionavam todas as noites. Mas a minha mãe voltou para Jesus um dia. Quando ela voltou, o Senhor falou para ela: eu vou trazer toda a tua família. O teu filho que você entregou para mim aquela vez, ele será um pastor, será um servo de Deus, eu vou usar ele para pregar a palavra. E aí depois que passou tudo isso, eu aceitei a Cristo um dia como Salvador e Senhor. Disse: Deus, eu vou fazer da minha parte. Aceitei a Cristo. E ainda trabalhei anos para ganhar o meu pai para Jesus, para que depois ele fosse recebido pelo Senhor quando morreu. Ganhamos toda a nossa família para o Senhor, todos. Toda a nossa família, a família da minha esposa e toda a minha família. Fui missionário na minha casa. Depois no meu bairro, nós trabalhamos muito ali no meu bairro, no Tuiuti. Evangelizamos, ganhamos muitas almas. E depois saímos, fomos fazer a obra do Senhor. Isso consertou. Os meus filhos hoje estão sendo abençoados. Meu filho hoje está cooperando na obra do Senhor. Vai ser consagrado a diácono, agora o meu caçula. Vai ser consagrado a diácono, está trabalhando na obra do Senhor, irmãos. Então isso é um privilégio. Mas custou para mim ter que reverter aquela situação lá atrás que os meus pais fizeram. Então tome cuidado com aquilo que você planta. Tome cuidado com as suas decisões. Essa é a mensagem desta noite. Depois não adianta dizer: eu saí cheio, voltei vazio. Voltou nada. Ela voltou cheia sim, voltou vazia porque estava vazia, por causa dos problemas que ela mesma e o seu marido plantou. Mas Deus lhe deu Ruth. Deus lhe deu uma saída no meio da fome, no meio da dificuldade, no meio daquela tristeza toda. Deus ainda lhe deu alegria, lhe dando Ruth para trazer todas as suas provisões novamente, para que ela fosse uma mulher próspera novamente. Agora, se você fez alguma coisa que não agradou a Deus, se você tomou alguma decisão, se você falhou, há um momento de Deus trazer para você hoje a Ruth aqui, para consertar todos esses problemas. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer resolver os teus problemas. Aquilo que aconteceu lá atrás, passou, Deus quer consertar. Deus quer que você tome um novo rumo a partir de hoje. Deus quer que você possa agora se posicionar de uma forma que faça as suas escolhas na presença do Senhor. Deus quer nos abençoar. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar neste momento, irmãos. Quero perguntar nessa noite: se tem alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador e Senhor? Alguém que tomou a decisão errada, está afastado da igreja. Não interessa de quem é a culpa. Pense que Deus quer abençoar a tua vida. A culpa é sempre minha. Quando eu falho, é sempre tua. Eu não posso massagear o teu ego aqui, de maneira alguma. Quem falhou foi você. Você precisa consertar. Deus está disposto a abençoar a tua vida, a tua casa. Deus quer mudar você. Deus quer te encher. Deus quer prosperar a tua vida em todos os sentidos,
principalmente começando agora pela vida espiritual. Tem alguém que quer reconciliar aqui hoje? Eu não te conheço. Se eu te conhecesse, certamente eu ia onde você está agora, te buscar. Se eu pudesse mesmo, eu abriria a tua cabeça até chegar no coração, um buraco bem grande, para pôr a palavra de Deus lá dentro, para você entender, para você sentir o que eu sinto de servir a Deus. Deus está disposto em te abençoar. Será que há alguém para reconciliar aqui hoje? Em nome de Jesus. Será que nós temos alguém mais para reconciliar, alguém para aceitar a Cristo como Salvador e Senhor? Essa irmã está aqui acertando com o Senhor, está fazendo a coisa exata, a coisa certa. Vocês vão ver como Deus vai abençoar a vida dela. Tem mais alguém nessa noite que quer reconciliar primeiro? Alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? A porta está aberta, a oportunidade é essa. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida aqui. Trago da parte de Deus essa palavra. Talvez não era a palavra que você queria ouvir no domingo à noite. Você queria, se o dia que o pastor quiser me chama, venho. Pastor, nós queremos fazer um trabalho especial para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu venho pregar aqui, vou ministrar e Jesus batiza com o Espírito Santo. Fiz isso agora, domingo passado Jesus batizou 3 pessoas ali no Jardim Lice. Aqui em Maringá, em todos os lugares, Jesus faz isso em todo lugar que nós passamos. Eu vou fazer isso. Mas o pastor Lázaro deixou livre. O pastor Daniel, o senhor ora a Deus, o senhor fica livre para pregar. E eu orei a Deus e trouxe essa palavra aqui de Deus hoje, essa noite. É essa palavra que Deus colocou no meu coração. Talvez não era a que você gostaria, mas é a que Deus tem para nós, para que eu e você tomemos cuidado. Eu quero orar agora por você que está aqui nessa noite, que está para tomar alguma decisão, que está sofrendo, que está passando por alguma dificuldade. Disse: olha, pastor, eu quero receber oração. Quero hoje, em nome de Jesus, eu quero que mude a minha situação. Quero que Deus abençoe. Então eu vou orar por você, seja qual for o problema, eu quero estar orando por você agora. Em nome de Jesus, se você quiser vir, é agora. Não vou orar depois, sabe? Depois que acaba, eu saio daqui, vou me retirar. Eu vou orar depois lá na minha casa. Pois eu não vou orar em particular para mais ninguém, não faço mais isso. Tá, mas eu vou orar agora. O momento é esse aqui. Eu sei que Deus falou conosco aqui nessa noite. É impossível, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A Bíblia diz que antes ela vai até aquele que lhe apraz. Agora nós temos que ter sabedoria, inteligência. Temos que ter humildade para entender quando Deus fala conosco. Ou vocês pensam que Deus não fala comigo quando eu estou pregando? O surrado primeiro sou eu. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quando ele repreende Corinto na hora da ceia, recebeu do Senhor. Primeiro ele é repreendido, e na mensagem ele diz: porque quando somos repreendidos pelo Senhor, Deus faz isso conosco, para não sermos condenados com o mundo. Deus nos repreende e nos exorta, diz: eu, porém, repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Está na nossa mão ser ou não ser abençoado por Deus. Mas nós vamos orar agora. Fecha os seus olhos. Põe assim a mão no seu coração. A Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. E eu quero transmitir de Deus a bênção para as nossas vidas. A partir do nosso coração, todo o nosso corpo será sarado. A partir do nosso coração, Deus estará abençoando a nossa vida. Eu vou orar pelos nossos corações nessa noite. Vou orar pela nossa vida nessa noite, para que o Senhor nos torne mais próspero, para que o Senhor nos torne mais próximos dEle também. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque estamos na tua casa e na tua presença. Te louvamos, ó Deus querido, por este culto, Senhor,
nesta noite. Te agradecemos pelos momentos que passamos aqui. Nós te pedimos a Ti, Senhor, neste momento, que recebas agora, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe o nosso culto, a nossa gratidão, Senhor, pelos hinos que já foram cantados, meu Deus, quando chegamos aqui, pelo levantar de cada mão, aplaudindo ou glorificando o Teu nome, pelo tocar de cada um dos instrumentos que aqui estão, Senhor, meu Deus querido, pelo gesto mais simples que seja que foi levantado nessa noite, seja levado até a Tua presença, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai amado, mas digne-se também de nos abençoar, como nos veio o Teu reino pela Tua palavra, vem o Teu reino agora, Senhor, pela ação do Teu Espírito no meio da congregação, e começa a agir no meio do Teu povo. Senhor, nós nos esvaziamos agora de tudo aquilo que é terreno, nós nos esvaziamos de tudo, Senhor, meu Deus, de toda glória e todo louvor humano, para que o Senhor seja glorificado em nosso meio, em nossas vidas. Então, Senhor, a Ti peço agora, renova-nos com os dons do Teu Espírito e toca pelo Teu poder esta congregação. Meu Deus querido, faça fluir do Teu Espírito a Tua bênção sobre os Teus filhos nessa noite, que com, meu Deus querido, o seu coração agora derramado na Tua presença e nesta atitude de fé, por simples que seja, meu Deus, toca os nossos corações agora, de onde procedem todas as saídas da vida, segundo a Tua palavra, que é fiel e que é digna de toda aceitação. Então, Pai, eu oro pelos Teus filhos agora, para que haja a solução dos problemas. Eu oro para os Teus filhos agora, Senhor, para que haja salvação na casa dos Teus servos, para que haja salvação nos parentes dos Teus filhos, nos filhos, nas noras, nos genros, meu Deus, nos pais e nas mães, nos irmãos, para que haja salvação nos avós, para que haja salvação nos vizinhos dos Teus filhos. Meu Deus, prospera os Teus servos agora. Toca pelo Teu poder, meu Deus, a vida dessa Tua filha que está agora reconciliando. Oh Senhor, escreva o seu nome no livro da vida, tenha misericórdia dela e agora renova com o Teu Espírito. Toca pelo Teu poder agora e levanta esta mulher na Tua presença e abençoa. Senhor, prospera em todos os âmbitos da vida. Aos Teus filhos que aqui estão, conceda-lhes a cura em suas enfermidades. Enfermidade, nós ordenamos agora, saia em nome de Jesus. Nós te repreendemos agora todo problema insolúvel, toda obra maligna, te ordenamos, saia em nome de Jesus. E agora, Senhor, estabelece a saúde, esta vida. Senhor, abençoa o Teu servo e a Tua serva. Pai querido, restaura este lar, restaura esta vida, que talvez por uma decisão impensada, meu Deus querido, Senhor, errou no passado, mas agora prospera, abençoa. Me ouve, declama mais. Aleluia, toca pelo Teu poder, Senhor. Concede-lhe vitória nessa noite. Pai, a esta igreja, abençoa, Senhor, a todo este corpo ministerial, ao pastor Lázaro e sua família, Senhor, que serve esta congregação. Abençoa cada dia os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Assente só um instante, já estaremos encerrando. Aleluia, damos graças a Deus pela vida do pastor Daniel Brito, sua esposa e ministério. A igreja agradeça, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, grandemente o seu ministério, a sua família. Rapidamente os avisos aí, nós não vamos ler os avisos, mas só lembrando os irmãos, terça-feira é feriado, poucos vão trabalhar, poucos vão viajar, passa o dia com a família e venha terça-feira, às 19h30, um grande culto de oração e ensino da palavra de Deus. Amém? Olha, pelo menos vai vir pouquinha gente, que pena, né? Mas nós cremos que você virá para louvar a Deus, né? Terça-feira. E nos últimos, o último final de semana, 27 e 28 agora de fevereiro, teremos mais uma conferência da escola dominical. Convocamos toda a igreja, todo o ministério para a conferência da escola dominical. O pastor
Paulo Lemos, pastor vice-presidente de Arapongas, estará ministrando sobre esse assunto muito importante que é a escola dominical. Nós vamos encerrar, mas antes, quero convidar aqui o nosso querido irmão Valentim, é o Valente, né? Depois você vai parabenizar. Quinta-feira passada, nosso querido jovem irmão diácono foi a sua colação de grau, né? Olha aí, que honra, né? O pastor Daniel Brito teve a honra de entregar o diploma ali no Parque de Exposição, foi grau em teologia, né? E ele tem ajudado muito essa igreja. Eu quero convidar aqui o professor, né, universitário, o professor Wesley, vai aqui dar um abraço em nome de toda a igreja e vai entregar uma lembrancinha em nome da congregação de Vila Morangueira. Se você concorda, se coloque em pé e depois você vai parabenizar. Olha aí, esse é um gesto simples. Você quer louvar a Deus pela vida do Valentim com uma salva de palma? Amém? Olha aí, maravilha. Vem cá, vamos aí com o diretor aí, tirar uma foto, os pastores aí, né? Nós louvamos a Deus. Irmãos, você que não está vindo às terça-feira, ouviu, né? Você não idolatra o homem, mas o Valentim tem se preparado, tem orado, tem buscado, Deus tem dado a ele uma direção, tem sido rico o ensino, Deus abençoe grandemente. Continue orando por ele. Ele não perde tempo. Ele está levando 2 cursos, né? Um terminou, agora vai dar sequência, outro curso. Qual que é o outro curso? Gestão ambiental. Olha aí, sabe, né? Ore também pelo Thomas. Não, pelo Daniel Thomas e pelo João. Meninos abençoados aí. Vamos em paz. Deus abençoe a sua vida. Presbítero irmão Pedro Ribeiro orando neste momento e evangelista irmão Antônio ministrando a bênção final. Vamos em paz, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós agradecemos nessa noite a bênção, a vitória alcançada através do poder da Tua palavra, Senhor, através da unção do Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqui despede o Seu povo, meu Pai, aqui despede a Sua igreja, aleluia, abençoa, Senhor, até o retorno de nossos lares, Senhor, no decorrer da noite, no decorrer da semana, guarda debaixo das suas mãos santas o seu povo e a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Dizemos amém. Cumprimento seu irmão, sem pressa.